Jeffrey, você, entre vários módulos que você leciona, né, liderança é uma delas, eu queria te perguntar competências necessárias de um líder para fazer essa mudança. Qualquer um pode chegar, fazer esse treinamento e implementar tudo isso que o Vicente acabou de nos ensinar? Olha, em tese sim, né? Mas tudo que muda comportamento leva tempo, né? Então, muitas vezes você entende os princípios, as técnicas, mas aí até botar em prática leva um tempo e tem que ter um esforço proposital. Imagina como aprender uma língua, né? Você começa a aprender, se você não praticar, você não aprende, se você, depois de aprender, não praticar, você também esquece. Então, o líder tem que estar muito perto das pessoas, na medida do possível, né? Todo mundo já falou disso, o Vicente também. A questão de motivar, incluir desde o começo, isso é fator primordial, né? Para o projeto ter sucesso, né? Então, algumas das competências fundamentais são um cara confiável, todo mundo respeita ele, porque ele é competente técnica e comportamentalmente. Ele coloca os objetivos coletivos acima dos individuais, inclusive dos dele. Ele é exemplo de comportamento, ele é otimista com o futuro, ele tem uma visão clara do futuro, se possível, desenvolvida junto com a equipe. Isso é um outro ponto, né, que eu já conversei com você, Marco, que eu acho que é fundamental, e do ponto de vista ali do que o Vicente falou, eu acho que pode ser muito interessante se você inclui todos os 3 níveis para cada um fazer seu próprio plano, ou pelo menos para cada um fazer sua própria identificação de problema ou oportunidade. Porque se você consegue tirar deles mesmos aquilo que você quer fazer, o mundo fica muito mais fácil, né? Aí outras coisas que são importantes, né? Estimular a criatividade, a inovação, a solução de problemas, né? Por conta de cada um. Você deixar o máximo possível na mão das pessoas, claro, né? Não sendo maluco de deixar tarefas que a pessoa não tem capacidade, né? Mas você estimula e motiva, deixando as pessoas controlarem a parte que ela, né? Que cabe a ela. E, finalmente, ter a consideração individualizada. Você olhar para cada um e tentar entender se as motivações são diferentes, como que cada um responde melhor ao chamado da mudança, né? Se precisa de um empurrão maior, ou se basta bater um papo sobre o futuro e a pessoa já se engaja, né? Porque acho que se realmente você tem um papo sobre o futuro, né? Onde estamos agora e onde precisaremos estar ou gostaríamos de estar, você realmente alinha muito mais facilmente as pessoas, né? Mas também não pode dar a vitória como certa. Depois que você conquistou, tem que manter, tem que continuar comunicando, continuar motivando, sensibilizando, né, para as próximas fases. Então, a maior sensibilização, claro, é no começo, mas você tem que continuar mantendo, se possível, procurando pequenas vitórias e comemorando elas, né? Isso era uma coisa que eu gostava de fazer no projeto CRM, né? Se eu dissesse para o cara, daqui a 4 anos vai estar tudo lindo, o cara me manda pastar, né? Então, eu digo para ele, em 6 meses você já vai ter um retorno melhor das suas ações de comunicação e marketing, né? Em 1 ano, a força de vendas vai começar a ter leads mais fáceis e vai converter mais. E aí, né, se ele me deixar, eu deixo quieto por aqui. Eu não vou falar que só componente motivação, mais de 2. Componente motivação sempre junto, né, Jeffrey? Componente motivação sempre ali do lado. Tem que ver o projeto. No caso do CRM, se você não conseguir envolver os vendedores que trazem a informação para dentro do sistema, a coisa não vai. A não ser que você seja só, né, 100% internet. Aí tudo bem. Com certeza. Helder, deixei essa pergunta para fazer para você. É uma continuação, né, de competências necessárias de liderança para essa mudança, mas eu queria acrescentar uma coisa que, com certeza, todos esses anos, né, de multinacionais que você já trabalhou e trabalha, e você, além de estar falando com competências necessárias de liderança para a mudança, você viveu culturas, né, culturas de povos, né, que não é só o latino, né, onde a gente nasceu, a gente foi educado, você lidou com praticamente outras culturas, acho que dos 5 continentes.
o que você acrescentaria nessa fala do Jeffrey, falando de outros povos, outras culturas que vão enfrentar a gestão de mudança junto com você? O que você acrescentaria? Olha, excelente pergunta. Eu acrescentaria algo que eu tenho mudado muito meu ponto de vista pessoal nos últimos 3 anos, que é o que, não querendo chover no molhado, mas eu tenho falado muito sobre isso, Marco sabe disso, que é a operação end-to-end. Ou seja, isso é fundamental. O Vicente tocou um pouco nesse tema, bem de leve. Explica pra gente. Mas eu vou explicar. O que acontece? Quando você está dentro de um projeto e você tem uma necessidade de fazer gestão de mudança, é muito importante nessa permeabilidade, que foi o terceiro ponto que o Vicente colocou, e também o Jeffrey abordou, né, a conscientização, o engajamento das pessoas. Ela ocorre principalmente quando a pessoa adquire um ownership sobre o projeto. Isso é muito importante para se engajar, mas muito mais importante do que isso, ela é saber onde impacta no business, no negócio como um todo. Então, a operação ponta a ponta, que eu tenho chamado de P2P, e o americano chama de end-to-end, isso tem revolucionado não somente a gestão de projetos, mas também a parte de gestão de mudança. Porque a visão ela não pode ser mais específica, mais territorial. Ela tem que ser muito mais ampla. Sabe? Mesmo o operador do chão de fábrica, se ele sabe que aquele trabalho dele está afetando uma outra área próxima dele, ele já tem um prazer muito maior em realizar aquilo. Entende? Então, eu gostaria de trazer esse ponto como um ponto adicional, que é um ponto muito moderno. Isso também tem impacto cultural, porque o pensamento end-to-end não é simples. A gente não adquire da noite para o dia. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um treinamento de 6 meses na Johnson & Johnson, só sobre end-to-end para poder incorporar o conceito. Tá? Mas não adianta você ter o conhecimento é uma coisa, aí vem o que o Vicente e o Jeffrey afirmaram, colocar na prática é outra. Né? Então, esse ponto eu acho que é um ponto fundamental, porque a comunicação, né, que a gente vê o próprio Waterfall PMBOK foi falar em uma planilha de engajamento a partir do 5, do PMBOK 5. Nunca falou nada antes. Quinta edição. Então, veja bem, nós fomos fazer a primeira planilha de engajamento tanto tempo depois, né? E isso não parou aí, isso está muito mais evoluído. Né? Certo? Então, é esse ponto que eu gostaria de trazer como um ponto fundamental, um ponto assim incipiente ainda, nos cursos, incipiente na literatura, no ambiente industrial. E eu acho que devemos explorar, devemos ter mais pesquisas sobre o tema, sabe, mais trabalhos, mais workshops. Eu acho que é um campo enorme, né, para a gente, como pessoas da educação, ligadas à educação, né, trazer esse tema para a comunidade.